Esta é apenas uma videoaula sem fins lucrativos, com o intuito de fixar o aprendizado da disciplina a ser estudada. A disciplina a ser abordada hoje é de Direitos Fundamentais. Aula 4, Nacionalidade. Direitos da nacionalidade. O conceito. A nacionalidade, ela pode ser definida como um vínculo jurídico, político, que liga um indivíduo a determinado estado, fazendo com que este indivíduo passe a integrar o povo daquele estado e, por consequência, desfrute de direitos e submeta-se a obrigações. Espécies. A doutrina distinguiu a nacionalidade em duas espécies, originária e adquirida. Falarei da originária. A originária é aquela que independe da vontade do indivíduo. É imposta unilateralmente pelo Estado no momento do nascimento. Há dois critérios estabelecidos: o ius sanguinis. O que interessa para a aquisição da nacionalidade é o sangue, a filiação, a ascendência, pouco importa o local de nascimento. E o ius solis, também conhecido como critério da territorialidade, aqui o que importa é o local de nascimento e não a descendência. Agora, o adquirido. É aquela que se adquire por vontade própria, depois do nascimento, normalmente pela naturalização. Brasileiro nato. Como regra, o Brasil adotou o critério do ius solis, porém, a regra não é absoluta, contemplando exceções. O ius solis, qualquer pessoa que nascer no território brasileiro, salvo se os pais estrangeiros estiverem no Brasil a serviço do seu país. Artigo 12, inciso 1º. O ius sanguinis mais serviço do Brasil, filhos de pais brasileiros nascidos no estrangeiro em serviço da República Federativa do Brasil. Artigo 12, inciso 1º, b. O ius sanguinis mais registro, filhos de pais brasileiros nascidos no estrangeiro, sem estar a serviço da República Federativa do Brasil, desde que tenham seus registros em repartições brasileiras competentes. Artigo 12, inciso 1º, c. E o ius sanguinis mais opção confirmativa, filhos de pais brasileiros nascidos no estrangeiro, sem estar a serviço da República Federativa do Brasil, e que venham a residir no Brasil e optem, após a moradia, pela cidadania brasileira. Artigo 12, inciso 1º, c. Brasileiro naturalizado. Como funciona, nesse caso, brasileiro naturalizado, como forma de aquisição da nacionalidade secundária? A nossa Constituição Federal prevê o processo de naturalização, que depende da vontade do interessado e da autorização estatal. Ato discriminatório. Originários de países de língua portuguesa, residência por 1 ano interrupto e idoneidade moral. Estrangeiros de qualquer nacionalidade, residência por mais de 15 anos interruptos e sem condenação penal. Tratamento à Constituição Federal de 88 preconiza em seu artigo 5º do caput o princípio da igualdade, não podendo haver distinção de nenhuma natureza. Não obstante, o artigo 12 do parágrafo 2º reza: a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo os casos previstos nesta Constituição, que o rol do taxativo. O artigo 5º LI: nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. O artigo 12, parágrafo 3º. São privativos de brasileiros natos os cargos de presidente e vice-presidente da República, segundo, de presidente da Câmara dos Deputados, terceiro, de presidente do Senado Federal, quarto, de ministro do Supremo Tribunal Federal
Quinto, da carreira diplomática. Sexto, de oficiais das Forças Armadas. E sétimo, de ministro de Estados de Defesa. O artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1º, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, primeiro, estiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. O artigo 89, inciso 7º, o Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República e dele participam: sétimo, 6 cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo Presidente da República, 2 eleitos pelo Senado Federal e 2 eleitos pela Câmara do Deputado. Todos com mandato de 3 anos, vedada a recondução. O artigo 122, a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no país. A aula de Direitos Fundamentais de hoje foi só isso. Valeu!